Hoje, vamos abordar um tema fascinante e misterioso: a questão de saber se os relatos sobre seres extraterrestres poderão, na verdade, ser encontros com demônios. No mundo de hoje, a ideia de alienígenas de planetas distantes não é apenas popular na ficção científica, mas também se tornou um tópico frequente de discussão na mídia e entre o público em geral. Mas, como crentes, devemos nos perguntar: são esses seres extraterrestres realmente visitantes de outros mundos? Ou há algo mais profundo, algo mais sinistro, por trás desses fenômenos? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A visão da Bíblia sobre o sobrenatural. Primeiro, sabemos que a Bíblia é rica em encontros sobrenaturais, anjos, visões e seres espirituais. Na verdade, a Bíblia fala com frequência sobre seres no reino espiritual que interagem com a humanidade. Alguns desses seres são bons, como os anjos de Deus, e outros são maus, como os demônios que seguem Satanás. A Bíblia nos diz em Efésios 6:12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esse versículo nos lembra que há forças espirituais além do que podemos ver com nossos olhos. Esses seres existem em um reino invisível para nós, mas são muito reais e estão envolvidos nos assuntos do mundo. Demônios na Bíblia. Quando consideramos a possibilidade de seres extraterrestres, é essencial examinar primeiro o que a Bíblia diz sobre os demônios. Demônios são anjos caídos, originalmente criados bons, mas que seguiram Satanás na rebelião contra Deus. Em Apocalipse 12:9, lemos: e foi expulso o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os demônios agora trabalham ativamente contra o plano de Deus, enganando as pessoas e afastando-as da verdade. Isso inclui fazer com que as pessoas acreditem em ideologias falsas, incluindo a ideia de que seres extraterrestres estão nos visitando de outros mundos. A Bíblia deixa claro que esses entes espirituais são enganadores e que seu objetivo final é conduzir a humanidade para as trevas espirituais. 2 Coríntios 11:14 nos adverte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Satanás e seus demônios são mestres do engano. Eles podem aparecer como seres de luz ou como algo aparentemente benevolente, mas seu verdadeiro propósito é sempre desviar e confundir. A nova era e o fenômeno OVNI. Agora, vamos falar sobre como isso se encaixa nos relatos modernos de OVNIs e encontros extraterrestres. Muitas pessoas que passaram por esses fenômenos descrevem interações com entidades que parecem altamente avançadas e frequentemente afirmam ter conhecimentos ou sabedorias que superam a compreensão humana. Essas entidades podem parecer pacíficas ou até úteis, mas a pergunta é: elas são realmente benevolentes, ou são seres espirituais que se apresentam como algo que não são? Em muitos casos, os encontros com supostos extraterrestres envolvem experiências que se alinham mais estreitamente com opressão demoníaca. Pessoas frequentemente relatam sentimentos de medo, paralisia e manipulação. Experiências que são semelhantes ao que as Escrituras descrevem como táticas de espíritos malignos. Mateus 17:14-18 oferece uma ilustração clara de como as forças demoníacas interagem com as pessoas. E quando chegaram à multidão, um homem se aproximou, ajoelhando-se diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque ele é epiléptico e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui a mim. E Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu dele, e o menino ficou curado na mesma hora. Este versículo nos lembra que o que pode parecer condição física, às vezes podem ser manifestações de opressão espiritual. A Bíblia nos ensina que Satanás está constantemente buscando enganar e aprisionar as pessoas, seja por influência espiritual direta ou por meio de experiências falsas. O engano do inimigo.
Uma das principais táticas do diabo é o engano, e ele é mais do que capaz de se apresentar como um extraterrestre ou qualquer outra forma de ser que pareça vir de fora do nosso mundo. 2 Tessalonicenses 2, 9, 10 fala sobre isso. A vinda do ímpio é segundo a operação de Satanás, com todo o poder, e sinais e maravilhas de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. A Bíblia nos ensina que, nos últimos tempos, haverá muitos sinais e maravilhas realizados pelo inimigo para enganar as pessoas e fazê-las rejeitar Cristo. A ideia de OVNIs ou seres extraterrestres pode, de fato, ser parte desse engano, pois eles podem ser usados para convencer as pessoas de que o reino espiritual é algo diferente do que a Bíblia revela. Como os cristãos devem responder? Então, como devemos responder à ideia de seres extraterrestres à luz das Escrituras? Primeiro, devemos estar cientes das forças espirituais em ação no nosso mundo. O diabo e seus demônios são reais, e o objetivo deles é confundir, distrair e enganar-nos da verdade do Evangelho. A Bíblia nos ensina a ser vigilantes e discernentes. 1 Pedro 5,8 nos lembra: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Devemos nos apegar à verdade da palavra de Deus, permanecer enraizados na fé e resistir às mentiras do inimigo. Em conclusão, embora o fenômeno dos seres extraterrestres possa ser fascinante e até parecer real para alguns, devemos lembrar que a Bíblia nos adverte sobre o engano espiritual. O diabo e seus demônios podem se disfarçar de muitas formas, até mesmo apresentando-se como seres de outro mundo. Como cristãos, somos chamados a ser discernentes, a confiar na verdade da palavra de Deus e a resistir às mentiras do inimigo. Tiago 4,7 nos lembra: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que lembremos que nossa esperança não está em entender o desconhecido, mas em confiar no Deus que conhece todas as coisas. Ele é nosso protetor, nosso refúgio e nosso Salvador. Por favor, ore agora comigo. Pai Celestial, ajuda-nos a permanecer vigilantes e discernentes em um mundo cheio de confusão e engano. Reconhecemos a realidade das forças espirituais em ação, tanto boas quanto más, e oramos para que nos fortaleças para resistir aos esquemas do inimigo. Confiamos na Tua proteção e na Tua promessa de que estás conosco sempre, guiando-nos em cada provação e tentação. Ajuda-nos a brilhar a Tua luz nas trevas e a compartilhar a Tua verdade com os outros, para que eles também possam conhecer a graça salvadora de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por assistir, deixe o seu like, subscreva e ative o sininho. Vídeos novos todas as semanas.